estão aqui conosco nesse dia especial, que é o dia do aniversário do nosso pastor da igreja. E é um dia em que todos nós nos regozijamos. Eu queria então deixar uma mensagem de saudação, uma palavra para a amada igreja, que ela é para toda a igreja, em especial para o pastor, e que ele seja uma ilustração dessa palavra, que a vida dele seja colocada como a ilustração daquilo que eu vou dizer, porque diz a palavra em Isaías, no capítulo 6, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor. Isaías, o profeta Isaías falou que ele ouviu a voz do Senhor, porque Isaías, ele foi até um templo, e quando ele esteve ali naquele templo, Isaías ainda não conhecia o Senhor, ainda não estava convertido aos caminhos do Senhor. Ele ainda era uma pessoa que não tinha o conhecimento verdadeiro daquilo que o Senhor queria para a vida dele. Ele então, quando esteve no templo, talvez passando por algum problema, talvez ele estivesse ali porque alguma coisa angustiava seu coração, e ele então, não tendo a quem recorrer, ele lembrou do Deus que era falado de Israel. Então ele se dirigiu ao templo, e ali ele buscou encontrar aquele Deus. Ele foi ali atrás de alguma coisa, atrás de uma palavra que viesse preencher o vazio da sua existência, porque ele estava ali angustiado. E quando ele estava ali, Deus se apresentou para ele, e ele viu a glória do Senhor. Diz na sua palavra que ele viu os serafins ali rodeando o Senhor. Eram muitos serafins, e a glória do Senhor encheu o templo. E ele então, na situação em que ele vivia, ele temeu muito, ele ficou com muito medo, porque ele disse na sua palavra, ele fala assim: ai de mim, que estou perdido, porque eu sou homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o rei, os meus olhos viram o rei. Aleluia, glória a Deus. Ele, diante da majestade do Senhor, ele temeu, ele entendeu que ele não poderia sobreviver diante de toda a glória do Senhor, porque quando o Senhor se apresenta ao homem, ele se apresenta de uma forma muito majestosa. A sua glória é tão grande que ofusca a visão, que o pecador não pode se aproximar de Deus. Ele precisa estar diante de Deus em santidade, porque ninguém impuro pode ver o Senhor. Por isso que Jesus veio ao mundo. Eu peço agora toda a atenção na mensagem. Por isso que Deus veio ao mundo. Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio para poder tornar o homem apto a estar diante do trono de Deus. O sangue de Jesus, ele veio purificar o homem. E assim, com uma figura de Cristo, Isaías estava ali naquela condição. Então um dos serafins voou para mim, diz ele. Um dos serafins que estavam ali em torno de Deus. Aleluia, que agora todos prestem atenção na mensagem. O serafim que estava ali louvando a Deus, ele voou na direção de Isaías. Na sua mão ele trazia uma brasa viva, que ele tirou com a tenagem do altar, e ele tocou na boca de Isaías e disse: a tua iniquidade agora é tirada, e tu estás purificado. Aleluia. Tocou a boca de Isaías, seus lábios, e disse que perdoados estavam os seus pecados. Isaías então teve outra condição, foi dada a ele uma outra condição. Do homem natural que ele era, ele passou agora a ser um homem cujos pecados estavam perdoados, cuja iniquidade foi tirada. Assim como nós, que vivíamos no mundo, vivíamos aí no mundo, como o pastor que um dia, na sua vida, no estágio da sua vida, ele vivia também no mundo, das dissoluções deste mundo. Mas ele teve um encontro, assim como Isaías, ele teve um encontro com o Senhor, e o sangue de Jesus o lavou de todo o pecado. Deixa a menina, não se importe, preste atenção na mensagem. Então, assim como Isaías foi purificado ali naquele momento, o pastor e nós aqui que estamos, que aceitamos Jesus no nosso coração, um dia nós vivíamos neste mundo perdido, nós vivíamos praticando todas as
todas as coisas, desejos do nosso coração, mas Jesus nos encontrou e tirou a nossa iniquidade. E agora, o pastor, ele faz a obra do Senhor, como diz aqui, porque depois disso, o Senhor novamente falou e disse, diz assim, Isaías fala, ouvi a voz do Senhor, depois disto, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aleluia, glória a Deus. Então, já Isaías, purificado daquele pecado, Isaías agora era outro homem, ele tinha encontrado a salvação, Isaías agora estava preparado para fazer a obra, ele tinha o avivamento dentro dele, ele foi mudado, o seu caráter foi transformado num novo homem, aleluia. Assim também você aqui, quando encontrar Jesus, se você veio aqui, você terá um encontro com Jesus. Se você aceitá-lo, se você ouvir a sua voz, você pode também ser transformado. Não endureça o seu coração. Faça como Isaías. Ele disse, eis-me aqui. Era outro Isaías. Ele não disse como antes, ai de mim que estou perdido. Não, ele disse, eis-me aqui. Ele já se considerou preparado para a obra de Deus. E um dia o pastor falou isso também, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele falou a Deus, e Deus enviou Isaías, e Deus disse para ele, vai e diz a este povo, ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venham ele a ver os olhos, a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Ou seja, Deus comissionou Isaías a pregar a palavra, e a palavra ela tem dois sentidos, ela salva e ela ajuda também o homem. E aquele que não aceita a palavra, que não ouve a palavra serve como condenação, como juízo. Então Deus, ele disse assim a Isaías, vai e prega a palavra a este povo, aquele que não crer será condenado, mas o que crer será salvo. Então aqui, vamos crer na palavra, vamos fazer como um pastor. Ele creu na palavra, e até hoje, ele pode dizer, até aqui, como diz no emblema, até aqui Deus nos ajudou. Aleluia. E tem ajudado a ele. E, concluindo a mensagem, como diz no Salmo 18, nós lemos em 1 Samuel 22, e ele fala sobre o Salmo 18. Aleluia. Ele diz da seguinte maneira, 1 Samuel 22, versículo 22, ele diz, aleluia, ele fala assim, então Davi disse a Abiatar, 2 Samuel, desculpem, 22, ele fala assim na sua palavra, aleluia. Quem tem a Bíblia, abra por favor, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 22, aleluia. Diz assim a palavra, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, aleluia, porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei, aleluia. Então, Deus, ele há de dar a coroa de justiça para aquele que se manter fiel a ele. O pastor Adonildo, ele se manteve até hoje fiel a Deus, cumprindo a obra de Deus, a sua palavra, passando por lutas e perseguições. Deus há de honrá-lo naquele dia, ele há de receber a coroa de glória, aleluia, porque diz assim na palavra em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 21, ele fala, a palavra diz, bem-aventurado o homem que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, pois terá direito à árvore da vida, e entrará na cidade pelas portas. Então, eu desejo ao pastor, que ele que veio lá do mundo, que antes ele vivia nessas condições, que tinha a sua vida sem sentido, mas agora ele é um homem de Deus, ele agora é usado por Deus, aleluia, e é bem-aventurado, porque ele está fazendo a obra do Senhor, aleluia.